Olá, boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a aula número 30 do Biblifique, aula número 30. Meu nome é Norberto Classen, para quem não me conhece ainda. O Alexandre está ausente por hora, talvez ele tenha tempo de chegar mais tarde, está cuidando de outros afazeres no dia de hoje. Nosso assunto hoje é batismo de arrependimento. Na verdade, eu quero renomeá-lo, fazer uma boa releitura do assunto que nós encontramos. Ele é conhecido muitas vezes, é mencionado como o batismo de João, e eu penso, e esse é o enfoque que eu quero dar, que o batismo de João e aquilo que ele trouxe, a pessoa dele, o seu espírito, enfim, toda a sua disposição, é um batismo de alinhamento para os interesses do reino de Deus. Um batismo que muda a mentalidade, muda a forma de pensar. Entre os vários batismos mencionados na palavra de Deus, nós já vimos o batismo nas águas, ainda trataremos de batismo com, do ou no Espírito Santo, não sabemos muito bem, ou não se sabe muito bem como tratar isso. Existe ainda, é mencionado também o batismo no corpo, que certamente também trataremos aqui, e ainda outras formas, batismo nas águas, conforme já foi tratado. E todos eles são experiências únicas, são individuais e uma vez só. Mas eu penso que o batismo de arrependimento, o batismo de alinhamento, de mudança de mentalidade, de metanoia, que é a palavra grega para mudança de atitude, de mente, é um processo contínuo e ele sempre acontecerá nas nossas vidas. Nós não podemos dizer que já estamos batizados, porque ele será um processo, ele se configura como algo contínuo nas nossas vidas, conforme nós vamos ver. Eu quero ler um texto que está em Lucas, capítulo 3. Os paralelos, se você quiser anotar, são Mateus, capítulo 3 também, e Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 2. Eles têm um pouquinho de escrito diferente, e eu prefiro pegar aqui Lucas, que é o evangelho histórico, né, o da história, da cronologia, para nós entendermos o que se passa aqui. Muito bem, diz assim Lucas capítulo 3, versículo 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene. Essas localidades para nós são completamente desconhecidas, né? E um bom atlas, um bom mapa pode nos localizar. Mas como Lucas escreve ao seu amigo Teófilo, provavelmente essas localidades eram muito importantes para que ele se localizasse. Vamos ao texto. Sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Ou conforme o texto no livro de Isaías, todos verão a glória de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Também já desde E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados. Publicanos são cobradores de impostos. E perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contestai
contentai-vos, aliás, contentai-vos com o vosso soldo. Muito bem, vamos entender e vamos primeiro entender e aprender um pouco quem era João Batista, de quem o texto fala. Descendente, é o filho de Zacarias, sumo sacerdote. Logo, João faz parte de uma linhagem sacerdotal, o que naqueles tempos e em toda a cultura de Israel, da judaica, era muito importante, era um cargo extremamente relevante. No entanto, percebemos que ele abriu mão desta nomeação, deste ofício, uma vez que nós o apresentamos, ou ele nos é apresentado como quem veste pelos de camelos e come mel e gafanhotos. Ou seja, uma dieta, um costume alimentar e um dress code, ou seja, uma vestimenta completamente fora, inclusive dos padrões de quem vivia nas cidades em Israel naqueles dias. Então, era uma pessoa que vivia no deserto. Muito aparentemente, ele vivia com um grupo de pessoas chamados essênios, que se isolaram no deserto para não serem contaminados com nada e usavam de muita ortodoxia, um radicalismo em cumprir a lei de Deus. Uma outra informação importante é que João provavelmente fez o voto de nazireu, nazireado, ou seja, não corta cabelo nem barba, em tempo algum, pelo menos não há um registro de que ele desfez o voto, portanto, vivia desse jeito. E esse voto incluía também a proibição de se consumir todo e qualquer fruto da videira. Então, era uma pessoa completamente fora de todo e qualquer padrão social daqueles dias. No entanto, existem alguns aspectos do seu caráter, da sua personalidade, que merecem a nossa atenção. O seu pai, Zacarias, ao nascer, no nascimento de João, ele profetizou sobre a vida do menino, dizendo que ele viria no espírito e poder de Elias. Espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo bem preparado, ou preparar para o Senhor um povo bem disposto. E essa é a ênfase que nós queremos ressaltar aqui. O povo bem disposto, alinhado aos interesses do reino de Deus. Agora, para que não haja nenhuma dúvida, né, ou mal entendido de que, de repente, João Batista, como alguns pensam, é uma reencarnação de Elias, isso não é verdade. A palavra espírito e poder significa na mesma disposição. Por exemplo, se nós vamos para uma academia, nós nos revestimos de um espírito de atleta, né? E é uma disposição de fazer exercícios físicos para que o nosso bem-estar seja ali, então, consumado. Então, esse espírito é uma disposição. Então, nós podemos ler assim, que João, ou Zacarias, seu pai, esperava que João, o seu filho, viesse com a disposição, o caráter, a personalidade, o modo de agir de Elias. Quando o profeta Elias vivia, ele desafiou a idolatria daqueles dias num embate no Monte Carmelo, entre os profetas de Baal, que era o deus adorado, ou um deus pagão que era servido e adorado naqueles dias, e os profetas de Astarote, que era também uma deusa de lá. 850 ao todo, e Elias sozinho. Nós conhecemos a história, e senão ela está registrada em 1º livro de Reis, 17 e 18. E o desafio ali foi justamente que motivou pessoas a esperarem um Elias, assim como esperavam o Messias, um Elias que preparasse os caminhos para que o Messias viesse. Então, muitas lendas surgiram no período após a morte de Elias, uma vez que ele confrontou os profetas e Deus permitiu que ali toda a idolatria e os deuses pagãos fossem envergonhados e Deus mostrasse o seu poder, a sua forma de agir para que o povo soubesse de fato quem é Deus. Então, o desaparecimento de Elias, porque ele repentinamente sumiu naqueles dias, deu origem a muitas crenças, né? E se pensava que ele reapareceria de alguma forma. O Antigo Testamento, na verdade, no seu últimos versículos, menciona que Elias voltaria, o que, evidentemente, originou e potencializou todas as crenças mitológicas e lendárias a respeito
do surgimento de Elias mais uma vez. Então, Elias era aquele que traria juízo, assim como naqueles dias. E João Batista veio, de fato, com este espírito, com essa disposição. Nós lemos no texto que o seu discurso é muito duro, muito severo. Imagine as pessoas que estão lá para, de repente, escutar uma boa mensagem, né, de consolo, né, um homem de Deus que vem trazer notícias boas do reino de Deus, chama todo mundo de raça de víboras, né, traiçoeiros, ou seja, andam em dois caminhos. Não é? Para nós entendermos bem, olharíamos um pouco o comportamento da víbora, não é? Para nós sabermos o que João está falando. Mas a víbora, por exemplo, tem uma língua bipartida, ou qualquer cobra tem. É uma língua bipartida, e com isso nós podemos entender que as pessoas elas se dissimulavam, se disfarçavam, sempre estavam de bem com determinados grupos de pessoas e nunca tinham uma posição própria. O texto de Mateus direciona esta palavra aos fariseus e escribas que estavam presentes e não a todo o povo. Lucas, por sua vez, diz que ele fala para todos. Então, uma mensagem duríssima. O Senhor Jesus, por outro lado, respeita demais esse homem. E, inclusive, divide a história em antes e depois de João. Em Mateus capítulo 11, se você quiser anotar, você pode ter o texto, onde Jesus menciona a lei e os profetas duraram até João. A partir de agora começa uma nova era. A partir de agora, o reino de Deus é conquistado por esforço. Então, historicamente, a humanidade divide a história em antes de Cristo e depois de Cristo. AC, DC. Jesus, o próprio Cristo, divide a história em antes de João e depois de João. Tal a importância que Jesus dá a este homem. Mas o nosso interesse não é estudar o personagem, eu estou apenas introduzindo aqui, para nós entendermos o que estava por trás da sua mensagem, né, de arrependimento, de metanoia, especialmente o batismo. Se nós entendermos que o batismo é uma imersão, um mergulho, um ritual de iniciação para um processo, para uma nova fé, para uma nova justiça. Né? Se entendermos assim, o batismo de arrependimento, então, é um novo início para um alinhamento para os interesses do próprio reino de Deus. Ao olharmos o significado da palavra arrependimento, conforme ela está aí, no grego ela significa literalmente mudança de mente, de um propósito, de um caminho para outro. O povo judeu que o estava escutando não conhecem essa palavra. O arrependimento não era necessário na religião judaica do Antigo Testamento. Quando alguém errava, quando alguém pecava, a lei cerimonial, a lei moral, cuidava de prover uma forma para que esse pecado fosse perdoado. Então, o que se conhecia era a palavra converter-se de novo para o caminho de obediência. Então, errou, leva lá o animal para o sacerdote, ele vai examinar o sacrifício ofertado e pronto, problema resolvido. Agora está de novo num caminho de obediência. Agora, isso criou, evidentemente, um legalismo, uma religiosidade completamente hipócrita, insincera, completamente falsa. E João Batista vem, então, como precursor do reino de Deus, o Senhor Jesus Cristo, para mudar a forma das pessoas de pensar. Tanto é que Lucas, inclusive, cita exemplos. Né? As pessoas perguntaram, o que eu faço? Eu agia de uma forma, como é que eu faço agora? E João Batista mostra. Não é? Faça assim, antes você fazia assim, agora faz assim. Então, o princípio que se aplica, inclusive hoje, inclusive para nós, é quando somos confrontados com os nossos erros, nós mudamos a forma de pensar com relação a isso. Quando somos confrontados com uma mentalidade que nem necessariamente está incorreta, está errada, mas não está alinhada com o reino de Deus, nós a alinhamos e experimentamos, então, a metanoia, a mudança de mente. E algo muito interessante aqui é que essa mudança de mente ela é necessária para nos preparar para que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas. Vou explicar. O texto que Lucas e Mateus citam, e aliás todos citam, é uma referência de Isaías, capítulo 40. Curiosamente, é quando começa o segundo livro de Isaías. Vou abrir um parênteses aqui. O livro do profeta Isaías é bastante extenso, ele tem 66 capítulos.
Talvez você já tenha reparado isso. Assim como a Bíblia tem 66 livros. O Antigo Testamento da Bíblia tem 39 livros. Os 39 primeiros capítulos de Isaías falam do tempo da lei, do julgamento, do juízo de Deus para a nação de Israel. O capítulo 40, que dá início aos últimos 27 livros de Isaías, 27 capítulos de Isaías, assim como 27 são os livros do Novo Testamento, começa com as seguintes palavras: consolai, consolai o meu povo. Sabei que a iniquidade está acabada, que a transgressão está expiada. E aí há o anúncio de que haverá uma voz no deserto que clama para que o caminho do Senhor seja aplanado, para que os vales sejam arrastados, sejam aplanados, e, aliás, os vales exaltados e os montes aplanados, ou seja, uma terraplanagem espiritual, é uma geografia espiritual que sofrerá severas mudanças. E a figura que você tem aqui é de um arauto que existia naqueles dias, um anunciador, que para preparar a visita de um rei a determinada cidade, ia à frente, tirando todos os obstáculos, aplanando o caminho para que o trajeto do rei fosse o mais confortável possível. Esta figura que o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, usa para anunciar que haverá aquele que prepara ou preparará o caminho da vinda do Senhor Jesus Cristo, que é o Rei da Glória, o Rei dos Reis. E para isso haveria uma mudança não na geografia física, mas na geografia espiritual. E esse é o nosso ponto hoje. Quando nós falamos aqui que o batismo de João, ou de arrependimento, ou de metanoia, é um alinhamento para os interesses do reino de Deus, essa geografia espiritual precisa, de fato, sofrer uma alteração, precisa sofrer uma mudança. Quando pensamos, por exemplo, em montes, né, espiritualmente falando, que serão aplanados, nós podemos pensar em tudo aquilo que exalta, tudo aquilo que promove soberba, orgulho, jactância, autoexaltação. A mensagem de João é inicialmente dirigida aos judeus que se autoexaltavam, era um orgulho nacional terem um templo fabuloso. Aliás, a história menciona que o templo de Jerusalém, nos dias do Senhor Jesus, assim como foram nos dias de Salomão, era a construção mais extraordinária de todo o mundo conhecido. Não havia nenhuma construção semelhante. O templo de Herodes, aquele nos tempos de Jesus, se erguia a 60 metros de altura, tinha um pátio de 190 mil metros quadrados. Ocupava o equivalente a 4, 5 blocos, quarteirões quadrados. Um negócio absurdo, grande, grande, grande mesmo. E peregrinações, e muita gente afluía para lá nos tempos de festas. Então, João Batista, então imagine a cena, um sujeito que aparece de pelos de camelo, comendo mel silvestre, palitando os dentinhos com a perninha do gafanhoto que ele trazia também para dar uma beliscada de vez em quando, né, falando contra as autoridades do templo, chamando eles de raça de víboras. E dizendo, olha, vocês que estão achando que por serem descendentes de Abraão, descendentes biológicos, genealógicos de Abraão, e ali está a vossa segurança, cuidado, isso não te dá nenhuma segurança. Porque Deus, segundo João, pode suscitar, levantar filhos até de pedras. Então ele está dando uma rasteira em todo o pensamento, em todo o orgulho nacionalista, toda a jactância espiritual que havia no povo judeu daqueles dias. E disse, isso aqui vai acabar. Porque quando o Messias vier, tudo isso perderá o seu valor. Ao mesmo tempo que os vales serão exaltados. Ou seja, ali onde há desânimo, né, onde há paralisia, letargia, comodismo, tudo isso será também aniquilado e os vales serão exaltados. O que João Batista está querendo dizer é que haverá, de fato, uma equiparação no sentido de que todas as pessoas serão iguais perante Deus. Não haverá preferências, não haverá mais ou menos bem-aventurados. Isso já era lógico desde o Antigo Testamento, Deus nunca deu preferência a pessoas. Mas os judeus se autoexaltaram tanto, pensavam que só eles teriam o privilégio de serem povo de Deus por toda a eternidade.
por serem filhos de Abraão e ninguém mais. E o Messias, nós sabemos, veio justamente para quebrar essa divisão e permitir que toda e qualquer pessoa, assim como nós, tivéssemos acesso à graça de Deus. João Batista, então, vem como precursor, ou veio naqueles dias, como precursor justamente do Messias para preparar esse caminho, não é? E trazer, animar as pessoas, preparar um povo bem disposto para aquilo que estava prestes a chegar depois dos seus dias, não é? Quando Jesus de fato viesse. Então, era a preparação de um povo bem disposto. Aqueles que se achavam, aqueles que literalmente se achavam, teriam de se humilhar, e aqueles que não se achavam, aqueles que se autocomiseravam, né, tinham um sentimento de desventurança, de não bem-aventurados, agora seriam exaltados, para que todos tivessem acesso à graça de Deus. Muito bem, como isso se aplica aos nossos dias? Na verdade, o princípio é o mesmo. Né? Eu e você precisamos entender que este batismo de alinhamento para os interesses do reino de Deus vem justamente para tirar toda a exaltação, a autoexaltação que existe em muitos meios hoje. Né? Aqueles que espiritualmente se acham melhores do que os outros, porque de repente têm mais experiência na vida cristã, ou ocupam cargos nas diversas instituições eclesiásticas, vamos chamá-las de igrejas, aqueles que se acham acima de todas as pessoas, aqueles que se acham superiores, estes serão aplanados. O batismo de arrependimento, de alinhamento, vem justamente para isso. Né? E quantas vezes nós encontramos exemplos nas Escrituras de pessoas que ocuparam posições para as quais não foram chamados. O Antigo Testamento tem algumas histórias curiosas e interessantes. O rei Uzias, por exemplo, que é justamente o contexto do rei, do profeta Isaías, ele, num determinado momento, por ser rei, se achou no direito de ir ao templo e queimar incenso, que era uma função exclusiva dos sacerdotes. Só o sacerdote podia entrar no templo, no lugar santo, para queimar incenso. E o rei achou que, por ser rei, poderia fazer isso. O resultado é que ele ficou leproso e morreu leproso. Deus não permite esse tipo de coisa. Deus abomina essa autoexaltação. Se nós lermos Provérbios, nós encontramos vários textos que dizem que a soberba precede a queda, a soberba precede a ruína. E o conselho para que isso seja evitado é humilhar-se diante ou sob a poderosa mão de Deus. Eu acho muito interessante uma oração que Davi faz, e eu a faço. Ele ora no Salmo 40 e alguns, como eu não lembro o número. Ele diz, não permita que a soberba se assenhoreie da minha vida. Isso quer dizer que eu e você podemos ser alvos da soberba, de orgulho, estou falando espiritualmente, profissionalmente, de qualquer maneira. Não é? E isso pode se tornar um senhor nas nossas vidas. Ele pode dominar as nossas vidas. E Deus não permite isso. Então, quando falamos de batismo de alinhamento, nós estamos falando desse aplanamento. Não é? Essa humilhação, ou melhor, humildade, que certamente é um comportamento mais condizente, que está alinhado aos interesses do próprio Deus. Quando eu olho, por exemplo, para uma oração que é inúmeras vezes repetida, talvez a oração mais feita sobre a face da terra em todos os tempos. Repetida, eu digo, até sem consciência. É o famoso e conhecido Pai Nosso, que nós todos conhecemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, na terra, assim como ela é feita no céu. E eu fico pensando, aliás, refletindo esses dias, até porque me convidaram, me perguntaram se eu poderia falar a respeito da vontade de Deus. Eu achei muito interessante. Eu acho que nós não temos consciência, ou as pessoas não têm consciência do que estão pedindo. Né? Qual é efetivamente a vontade de Deus que nós estamos pedindo? Faça-se a tua vontade, na terra como ela é feita no céu. A vontade de Deus na terra é que o seu reino seja estabelecido.
Ora, se nós oramos isto, significa que eu e você precisamos nos alinhar a esta vontade. E a vontade de Deus é que o Senhor Jesus seja sempre, sempre, sempre Senhor e exaltado sobre todas as coisas. Olhando por aí, sem querer nominar nenhuma instituição, nenhuma igreja, mas há muitos líderes, muitos cristãos que se acham acima da posição em que realmente estão. E cedo ou tarde, gente, cedo ou tarde, Deus vai tratar de trazer essas pessoas para baixo, porque os montes serão aplanados e os vales exaltados. Isso é o que Deus irá fazer cedo ou tarde. Da mesma forma como aplanará os montes, exaltará os vales, porque esta é a vontade de Deus. E aqui eu e você precisamos, na verdade, pensar, e eu tenho percebido também nesses dias, especialmente nesses meses, longos meses de pandemia, que existe no povo de Deus uma indisposição, uma letargia, uma paralisia. Pessoas se acomodaram em casa. Tá bom aqui. Existem projetos na igreja que podem ser feitos com todos os cuidados sanitários, com todas as restrições sanitárias. Está tudo certo, mas as pessoas não voltam. E o batismo de arrependimento, o batismo de João Batista vem para preparar um povo disposto, um povo bem disposto, para tirar pessoas da letargia, da paralisia, né, dessa mornidão, dessa indisposição de fazer as coisas. Não é para deixar o comodismo. Gente, eu e você fomos salvos por Jesus Cristo, por Cristo Jesus na cruz, para que fôssemos e pertencêssemos a Ele. O capítulo 6 de Romanos nos lembra disso, que nós éramos escravos do pecado e agora somos servos de Jesus Cristo, ou seja, nós ainda temos a quem servir. Nós não podemos simplesmente viver a nossa vida como bem queremos. O cristianismo não é isso. A liberdade que nós temos em Cristo Jesus, uma vez livres do pecado, não é fazer o que eu e você queremos. Nós pertencemos a Cristo, somos e devemos lealdade e fidelidade a Ele como Senhor. E isso parece que não existe ou não há suficientemente essa consciência de que eu e você fazemos parte de um reino do qual Jesus Cristo é Senhor e esse reino precisa estabelecer-se sobre a terra e manifestar a glória de Deus em toda a terra, de todas as formas. Eu acompanho um pouco algumas instituições mundo afora e vejo como os africanos são muito mais ousados do que nós. Os asiáticos, muito mais ousados. E o brasileiro meio que está paralisado, estagnado, está numa letargia. Já há tempos, e tenho cutucado alguns líderes, não se fala de avivamento, não se fala de cruzadas de milagres, disso, daquilo. Não, vamos ver, vamos indo. Deus não tem pressa, mas Deus tem pressa. Deus tem pressa para que eu e você nos levantemos e façamos e cumpramos aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então, se eu estou sendo meio João Batista aqui hoje, é justamente com esse propósito, não é para preparar, assim como João Batista veio, preparar um povo bem disposto, não é que unifica a mensagem, o batismo de arrependimento, da metanoia, ele unifica a disposição de servir somente ao Senhor. Tira a instabilidade espiritual que existe em muitos casos. Ainda mencionando Elias, naquele evento no Monte Carmelo, quando ele reuniu todos os profetas de Baal e de Astarote, eram 850 profetas. E Elias como o único homem de Deus, como profeta de Deus. E ele, se dirigindo ao povo, isso está em 18, versículo 21, e ele provoca o povo. Na verdade, ministra o povo dizendo o seguinte: se Deus é Deus, se Elohim é Deus, então vamos servi-lo. Agora, se Baal for Deus, então vamos servi-lo. Vamos ver quem é Deus. Vamos ver quem é Deus. E aí, os profetas de Baal começaram:
de cedo de manhã até o meio-dia, clamando e gritando e invocando Deus, e nada. Porque o desafio é para que cada Deus trouxesse fogo do céu. Continuaram em nada. Até o meio-dia. Finalmente, Elias, então, tomou as rédeas da situação e disse, agora é minha vez. E fez uma oração, uma curta oração. Eu diria aquela oração de 1,99. Deus, eu invoco o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. O patriarca Jacó que se tornou Israel. Se o Senhor é Deus, manda o fogo. E o fogo desceu num altar que havia sido encharcado de água. Aliás, num tempo de seca, não sei onde conseguiram água, mas conseguiram para encharcar aquele altar. E o fogo de Deus veio. Ou seja, agora o povo sabia quem era Deus. Mas, antes disso, o povo estava cocheando, dividindo. Estava completamente instável espiritualmente. Porque ali havia sacerdotes, aqui havia sacerdotes. Hoje nós nos encontramos da mesma forma, inclusive dentro da igreja, no meio, no seio da igreja. Existem linhas de pensamento. O batismo de arrependimento vem justamente para alinhar, para trazer a verdade. Eu e você temos dentro de nós, habitando o Espírito Santo de Deus, que o próprio Senhor Jesus chamou de Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade sabe qual é a verdade, não é? Para nos tirar justamente disso. Evitar que eu e você cochemos entre dois pensamentos, fiquemos divididos. E com isso eu quero compartilhar um outro texto aqui, e que vai nos ajudar, penso eu, a entender isso. Nós encontramos isso em Tiago, capítulo 4, Epístola de Tiago, capítulo 4. Tiago é o irmão de Jesus Cristo, e provavelmente não, ele se converteu e se tornou um escritor da Bíblia. A história dele é fantástica. Essa epístola é muito provavelmente o livro mais antigo do Novo Testamento, o primeiro a ser escrito, lá por 47, 48 depois de Cristo. E os historiadores contam, não há registro bíblico, mas historiadores contam que esse homem morreu sendo lançado de um prédio do segundo, terceiro andar, e ao constatarem ou verem o corpo, os seus joelhos eram como de camelos, segundo os historiadores, porque ele passava praticamente o dia de joelhos orando, clamando pela libertação da nação de Israel. E ele nos deixa algo muito interessante no capítulo 4 aqui. E diz, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na nossa carne? Ou das paixões, conforme outra versão. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Gente, ele está falando para cristãos, não está falando para Israel, está falando para a igreja, para todos nós. Viveis a lutar e a fazer guerras, não tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Isso aqui, na verdade, essas pequenas frases aqui já é um convite para que eu e você analisemos os nossos pedidos de oração diante de Deus. Faça um checklist daquilo que nós temos pedido e daquilo que Deus tem atendido. E por que será que não vem a resposta? Tiago faz uma sugestão radical aqui, porque nós pedimos mal. E pedimos mal porque nós queremos gastar nos nossos desejos, nos nossos prazeres. Pensa, gente. Esse aqui podia ser outro João Batista. Infiéis, adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Gente do céu, eu quero morrer amigo de Deus. Aliás, preguei 2 mensagens, 2 domingos seguidos, sobre como se tornar amigo de Deus, usando Abraão como exemplo. Uma hora a gente fala aqui sobre isso. Mas ser inimigo de Deus, pense uma coisa dessas, inimigo de Deus. Porque sendo amigo do mundo, sendo amigo de um mundo que está corrompido, que jaz no maligno, que tem um modelo mental, uma forma de pensar, um estilo de vida, uma cultura de toda e qualquer época completamente contraditória
e que não se alinha, não coaduna com os interesses do reino de Deus. Não se misturam, não tem como, são incompatíveis. Então, a amizade do mundo é incompatível com o reino de Deus. E mais do que isso, Tiago diz, se nós preferirmos andar de acordo com a maneira como o mundo pensa, nós nos tornamos inimigos de Deus. Radical, ortodoxo, mas é o que a Bíblia diz. Ou supondes, olhe só que interessante esse texto. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós. Nós poderíamos ler de uma maneira diferente, que Deus tem ciúme, zelo, ciúme no bom sentido, zelo pelo Espírito que ele colocou em nós. Nós poderíamos pensar nisso da seguinte forma: Deus nos deu o seu Espírito, habita em nós, aquele que conhece a perfeita, boa, agradável vontade de Deus, aquele Espírito que nos leva a clamar e chamar Deus de Pai e testemunha de que nós somos de fato filhos. E Deus diz, cuidado, preste atenção no que você vai fazer com ele. Ele habita em você, mas eu zelo por ele. Não o use de maneira equivocada. Preste atenção no que você vai fazer com ele. Antes, olha lá, versículo 6. Ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre. Essa expressão é muito interessante. Na outra versão aqui, nós temos a expressão de mente dividida. Nova versão internacional traduz mente dividida, ou seja, assim como nos dias de Elias, não sabe para onde vai. A mente dividida, ora está lá, ora está aqui. Ora está lá, ora está aqui. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Esse texto nos sugere que essa mudança de geografia espiritual que eu e você podemos experimentar tem, na verdade, a ver com uma purificação. Não é o que é a palavra alinhamento que eu estou repetindo e usando aqui hoje. E nós podemos comparar isso muito bem, essa purificação é uma limpeza. O Senhor Jesus, por exemplo, usa a metáfora em João capítulo 15 de uma videira. A videira, ele diz, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Eu e você somos os ramos. E o meu pai é o agricultor. E o pai, volta e meia, faz uma poda na parreira, na videira, para que os galhos que não estão produzindo sejam lançados fora e, aliás, cortados e lançados no fogo. Aí eu fico pensando, meu Deus, que fogo é esse, meu? Cortou fora, já era. O que eu estou querendo dizer é que esse batismo, o arrependimento, ele, na verdade, é extremamente radical e ortodoxo no que diz respeito a alinhar os pensamentos, a maneira de pensar com o reino de Deus. E eu lembro do meu pai, nós tínhamos uma parreira, ainda que pequena, em casa, tinha um pomar bacana lá, muitas árvores de maçã, pera e tudo mais. E essa parreira, ela de fato precisava ser podada, tinha uns galhos que não estavam produzindo, ele tinha um tesourão, uma tesoura, e cortava. E eu observei isso. E ele disse, isso aqui é porque não vai produzir, secou, já era. Da mesma forma, Jesus adverte, existem pessoas que não estão frutificando, não estão alinhadas, não estão puras o suficiente, o coração não está limpo, ainda estão divididos. Tiago nos sugere que você podemos nos livrar do desejo daquilo que produz amizade ao mundo, ou seja, da corrupção, do pecado e da própria culpa que o pecado produz. Evidentemente, nós não estamos falando aqui de nos isolarmos no monastério e não sermos mais influenciados pelo mundo. Nada disso. Inclusive, Jesus
fez uma oração que talvez ele não precisasse ter feito por nós, os seus discípulos. Em João capítulo 17, num dos versículos, ele diz: eu não peço que os tire do mundo. Não é para tirar do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, e inclusive a oração do Pai Nosso nos permite fazer isso. Livra-nos do mal. Permita que resistamos às tentações. É algo que eu e você podemos pedir ao Pai. Então, não podemos culpar Deus de que somos tentados a viver uma vida dividida. Porque Deus nos deu, por meio de Cristo Jesus e do seu Espírito, todos os artifícios, todas as condições e armas para lutarmos contra isso. É uma decisão pessoal, obedecer a isso ou não. Então, eu e você estamos no mundo, estamos sujeitos ao mundo. Agora, não precisamos nos contaminar com ele. Eu não estou dizendo que a partir de agora não pode mais assistir Netflix ou Amazon, ou isso e aquilo. A partir de agora não pode mais ir em restaurante, ou seja lá o que for. Nada disso. Eu estou falando que isto que está no mundo não pode nos influenciar, não mudar e não sugerir uma forma de pensar. A nossa forma de pensar, o nosso jeito de pensar é o do reino de Deus. Eu sugiro uma leitura bem atenciosa sobre esse aspecto da primeira carta de Pedro. Ele está escrevendo a cristãos que estavam sendo perseguidos em Roma, e perseguidos violentamente. E ele sugere como os cristãos em Roma deveriam se comportar, inclusive com relação às autoridades que estavam impondo severas penas aos cristãos naqueles dias. Uma leitura muito interessante sobre isso. Eu e você, aceitando a sugestão de Tiago, podemos nos livrar daquilo que é mistura, daquilo que é falso. Como eu disse, a maneira de pensar do mundo é completamente incompatível com o reino de Deus. Vamos pegar o assunto dinheiro. O mundo diz o seguinte: você precisa comprar e vender e lucrar, prestar serviço e ser remunerado. O reino de Deus pensa em finanças, em semeadura e colheita. Deus diz: aquele que semeia, colhe. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. É um princípio completamente diferente. O mundo diz, por exemplo, atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. E até cristãos falam isso, o que é uma mentira. O reino de Deus diz que ao lado de um grande homem existe uma grandíssima mulher. E sem ela nada somos. E por aí afora. Tempo é dinheiro. Não, tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Então, são princípios do mundo, doutrinas do mundo, que vão se infiltrando no seio da igreja e, de repente, as pessoas já não sabem o que fazer. A Bíblia é a palavra do nosso Pai para as nossas vidas, para nos direcionar a isso. Paulo usa uma coisa interessante, uma comparação interessante, é o último texto que eu quero compartilhar aqui. E está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. 2 Timóteo é o testamento final, né, de Paulo a Timóteo, a última carta que Paulo escreveu. Então, é como se fosse uma despedida. Mas ele diz o seguinte, falando de muitos que se desviaram, né? Inclusive, ele pede para tomar cuidado com isso. No versículo 19, ele diz o seguinte: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece a cada um de nós e sabe que nós pertencemos a Ele. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aparte-se daquilo que não faz parte dos interesses do reino. Injustiça é o oposto de justiça, que é o que define, uma das palavras que conceitua o reino de Deus, do qual eu e você fazemos parte por meio de Cristo Jesus. Agora, olha o versículo 20, que eu quero destacar aqui. Ora, numa casa grande, não há somente utensílios de ouro ou de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra,
santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Vou repetir. Assim, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Ora, nós podemos pensar o seguinte, numa casa daqueles dias, tinha, segundo Paulo, vasos de ouro, vasos de prata, provavelmente utensílios que eram usados para servir o jantar. Havia também vasos para depositar azeite, vinho, farinha e outros ingredientes. E havia vasos para desonra, por exemplo, para fazer cocô e xixi. Os vasos são usados para isso. E provavelmente, quando ele fala desonra, é disso que ele está falando, provavelmente. Agora, aí ele diz o seguinte, mas é possível purificar até estes. É possível purificar até estes. E aí eu fico pensando no seguinte, nós temos aqui em casa um bule que é usado para servir e para fazer café. Né? A Dori faz um café, a Dori, minha esposa, ela faz um café coado, e é usado para usar café. Se de repente, né, alguém nos visita e diz, eu quero tomar um chá, e minha esposa inadvertidamente esquentar a água e colocar esta água quente no bule de café, o chá, por mais saboroso, por mais chique, extravagante que seja o sabor, vai ficar com um miserável gosto de café. Sim ou não? Vai. Porque o gosto está impregnado na chaleira, no bule. Assim como outras coisas. O que Paulo está querendo dizer e nos dizer o seguinte, se existe um vaso qualquer que foi usado durante muito tempo para vinho, para depositar vinho, e agora quero usar para depositar azeite, não vai dar certo. O que vai ter de se fazer? Por um tempo, vai ter de purificar este vaso, ou seja, usá-lo com aquilo que agora quer usar. Se antes usava vinho e agora quer azeite, os primeiros azeites que serão depositados ali vão ficar com gosto de vinho. Vai ser assim, mas no final, nesse processo todo, lavando constantemente, lavando, usando água, o gosto do vinho sai e pode se usar então para azeite. É uma metáfora interessante para os nossos dias. Eu e você, muitas vezes, usamos inadvertidamente, ou somos instrumentos inadvertidamente usados de forma errada e desonramos ao nosso Senhor com isso. Né? Tiago nos dá um exemplo, nós podemos ser amigos do mundo e com isso nos configuramos inimigos de Deus. Como nós voltamos? Temos que nos purificar. Se era um vaso que antes desonrava a Deus, agora limpa. Limpa com água. Né? E aqui eu sugiro, mais uma vez, o que a palavra de Deus, que a própria palavra de Deus é água. Porque a Bíblia nos diz que a palavra de Deus é água. E com ela que Jesus Cristo nos purifica. Então, a sugestão é que se nós estamos impuros, conforme Tiago nos adverte de diversas formas, né? Se nós estamos desalinhados com os interesses do reino, a palavra de Deus vai agir em nós para nos purificar, sendo um instrumento de purificação. Queridos, eu creio que isso nos ajuda muito a entender o que João Batista quis dizer e nos ajuda a entender toda essa complexidade dessa mudança de geografia espiritual. Então, se eu e você estamos, por algum momento, por algum motivo, desalinhados ou desajustados, eu ia falar, mas se estamos desanimados, né, ou letárgicos, paralisados com os interesses do reino de Deus, acorda, porque o Espírito de Deus quer te dar a disposição, quer te alinhar novamente com os interesses do reino de Deus. O Espírito Santo de Deus vai novamente te dar a disposição para servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o que esse batismo de arrependimento faz. Por isso que eu digo que ele é constante, não é uma experiência única. Isso precisa estar sempre presente. Porque em muitos momentos, áreas da nossa vida podem estar desalinhadas. As nossas finanças, de repente, se desajustam, porque preferimos usar e aplicar os princípios do mundo
ao invés de usar os princípios do reino de Deus. E aí eles se desajustam, precisam de alinhamento. E o batismo de arrependimento vem justamente para isso, para elevar aqueles que estão desanimados, aqueles que estão acomodados, e aplanar aqueles que se acham, para que tudo fique aplanado, para que Jesus Cristo possa cumprir o seu propósito em nossas vidas. Então, se nós podemos resumir tudo isso que eu mencionei aqui, que o batismo de arrependimento, o batismo de metanoia ou de alinhamento precisa constantemente fazer parte das nossas vidas. Constantemente fazer um exercício, uma reflexão. Senhor, quanto estou de fato alinhado com os seus interesses? Onde eu estou buscando a amizade com o mundo e onde eu estou sendo inimigo do Senhor? O que está desajustado? Essa justamente é a função que o Espírito Santo veio trazer para as nossas vidas. Eu gosto de pensar desta forma. O Espírito, ele é santo porque Deus é santo. E o Espírito de Deus habita com o próprio Deus. E ele vem em nossas vidas justamente para nos santificar, para nos ajustar com o pensamento, com a santidade do próprio Deus. Esta é a função dele. Por isso que ele é um Espírito Santo, o Espírito que nos santifica, que nos ajusta, que nos alinha, que nos leva a uma comunhão profunda, total e restrita com o nosso Deus. A obra de Deus é extraordinária. Por favor, não se sinta de maneira nenhuma culpado ou condenado por conversarmos sobre esse assunto aqui hoje. Mas é simplesmente para abrirmos os nossos olhos e refletirmos de fato como nós temos andado, o que nós temos feito com o cristianismo, com aquilo que Cristo Jesus fez por nós. Mas será que nós temos honrado o Espírito Santo que inspirou as Escrituras durante 1.500 anos, usando 40 homens diferentes para nos deixar um livro que nos ajuda a andar de acordo com o que Deus deseja? Ao não lermos, ao desprezarmos as Escrituras, penso eu que nós desonramos o Espírito Santo que fez esta obra. Ao não andarmos de acordo com os princípios do reino de Deus, nós desonramos a Cristo como Senhor em nossas vidas, e não nos ajustarmos a uma vida cristã compatível, condizente, e andarmos divididos. O que o batismo de arrependimento quer é esse alinhamento, para que esta divisão, andar de coração, de duplo ânimo, com a mente dividida, acabe, e nós possamos andar em um tempo de purificação, numa linha de purificação, de alinhamento com os interesses do reino de Deus. Pense que a oração mais simples que o Senhor Jesus ensinou vem justamente nessa direção. Senhor, faça a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Venha o teu reino. Esta consciência daquilo que nós estamos pedindo é a reflexão que nós queremos deixar hoje aí. Amém, queridos? É o que eu tinha. Existe algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida? Pergunte agora ou depois, a qualquer hora. Você pode perguntar a hora que você quiser, não precisa ser calado. Norberto. Oi. Eu estava relembrando aqui, você fez uma pergunta, eu não sei se você fez uma pergunta para nós ou eu creio que você já viu falar. Quando você perguntou da onde veio a água que Elias... Eu não sei se você fez essa pergunta, como que foi? Não, é que eu de fato não sei. Eu não sei de onde vem a água. Então, eu fiz um estudo, até preguei sobre isso. A água, né, existia 3 anos e meio ali que já estavam procurando água em todos os lugares. E saiu ali toda aquela água, né, se for fazer um cálculo ali, foi 12 cantos de água. Isso. E esses cantos, segundo pesquisadores, seria até 100 litros de água, de 100 a 120. Era o mesmo quando Jesus fez o primeiro milagre, aqueles cântaros. Cântaros da purificação, isso mesmo. E foi 12, da onde? O povo tinha escondido toda essa água. Né? Legal. A hora que o profeta chama, né, fala, o profeta está louco agora, ele quer... Valia mais do que o ouro, mais do que tudo, era a vida, né, deles.
E vai, joga aí, joga aí. E fez isso por 3 vezes. Né? E é derramado, e aquela água, né, é levada e forma aquela nuvem, né, através, você sabe como que a nuvem é formada, como que formou aquela nuvem? Foi aquela água, né, é levada, é o tamanho do mão de um homem, onde que toda a nação é abençoada pelo, né, um ato de fé, de você abrir mão. A água significa palavra também, né? O povo tem muita palavra, mas eles guardam e não quer, né? Então ali Boa. foi um desafio mesmo até para o povo, onde que a nação inteira foi abençoada. Falando, Já, eu lembrei dessa. já que você gosta desse texto, não tem nada a ver com o nosso assunto, ou talvez tenha, mas perceba que eram 4 cântaros e que foram cheios 3 vezes, né? 4 vezes 12, 3 né? dá 12. O altar também tinha 12 pedras, e ele 12. cortou o bezerro, o boi, em pedaços. Não diz quantos, mas eu cravo que foram 12, 12. porque era o propósito de Deus, era a nação de Israel que estava representada lá. É. Deus faz E as coisas impressionantes. Deus sempre trabalhando junto com o homem, né? O homem fazendo a sua parte. Aquele seminário que a gente fez esse tempo do Tabernáculo de Davi, que é a última aula, os trouxe sobre Deus e homem trabalhando junto, dos pães, 7 pães e os 5 pães, né? Sempre tem a nossa e com Deus, tem que estar alinhado. Esse muito show mesmo. Obrigado, Alessandro. Mais alguém, gente? Tudo bem? Por favor, não se sintam condenados hoje. O batismo de arrependimento vem para nos libertar, vem para nos alinhar, para nos ajustar à perfeita, boa, agradável vontade de Deus. Deus é muito misericordioso, é extremamente misericordioso. Ele nunca, nunca desiste de nós. Por isso, a palavra de Deus nos adverte para que eu e você nos ajustemos. Geni levantou a mão. Vai lá, Geni. Oi, boa noite. Boa noite. Então, Norberto, eu queria saber, assim, a palavra fala, né, que, eu não lembro a referência agora, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, se humilhar e orar e se arrepender de seus pecados, então que Deus vai ouvir e que vai sarar a nossa terra. Então, Certo. assim, eu queria saber, porque eu já vi, né, várias pessoas orando dessa forma, e em alguns momentos de oração, o próprio Espírito Santo me conduziu a orar dessa forma também, me arrependendo por pecados da nação, sabe? Então, eu queria saber se isso realmente tem um fundamento, se a gente tem como se arrepender, né, pela nação num todo ou por outras pessoas. Por que que a Bíblia dá essa orientação? Isso está certo, isso não está? Não sei se foge um pouco do tema, né? Mas Uhum. com essa, com essa deixa, né, do arrependimento, do batismo do arrependimento, eu queria saber, né, por que que nós, não é povo de Deus, por que que a gente ora, né, se arrependendo e Deus, ele sara a nossa terra? Como isso? Vou tentar resumir para nós ficarmos no nosso tempo. A referência que você citou é 2 Crônica 16:4, durante o reinado de Asa, um rei extremamente quebrantado diante de Deus. Na verdade, assim, no Antigo Testamento, e essa referência é no Antigo Testamento, Deus sempre considerava o pecado individual, que aí cada um resolvia. E havia o pecado da nação. E a nação havia se tornado idólatra. Não é? Ou seja, havia, nem todos, mas como um povo Deus considera, o meu povo se tornou idólatra. Então, ele conclama, né? Inclusive é uma palavra de um profeta, e diz, se o meu povo se arrepender, se humilhar, eu vou sarar esta nação. Né? Considerando para os nossos dias, é a mesma oração que eu e você podemos e devemos fazer. Na verdade, o Novo Testamento nos orienta a orar pelas autoridades, seja ela quem for. E orar, assim, não necessariamente pela pessoa, mas pelo presidente, pelo vice, pelos cargos que pessoas ocupam, independente de partidos políticos ou ideologias. Esse é um dever de todos nós. Pedro adverte sobre isso, e Paulo, se não me engano, em Romanos 13, fala a mesma coisa, ou se não, a Timóteo. Então, eu e você podemos orar pela nação brasileira. Devemos clamar para que o povo se humilhe, né, e trate como deve ser, por exemplo, essa pandemia,
que está sendo severamente desrespeitada em alguns lugares e aumenta os casos. E eu e você devemos mesmo nos arrepender e nos quebrantar. O que eu acho, o que eu penso sobre isso, sobre o momento da nação brasileira e do mundo, na verdade, é que Deus vai fazer e vai curar a nação, vai trazer a cura da pandemia de alguma forma, mas vai ser tão sutil para que nenhum homem, nenhuma igreja diga foi por causa da minha oração. Porque ao mesmo tempo em que nós temos um povo, como você, Geni, que se humilha diante de Deus, que se quebranta diante de Deus e que ora pedindo a cura desta nação, nós temos pessoas que fazem isso e dizem, nós estamos orando, o número de mortos está diminuindo. Toda vez que nós tivermos situações como esta, Deus não vai trazer a resposta, não vai trazer a cura para a nação. Em lamento, Geni, não vai responder a sua oração, por causa da soberba da autoexaltação. Há um princípio que eu creio que está sendo completamente ignorado por muita gente. Deus não compartilha, não divide, não concede a sua glória a absolutamente ninguém. Ninguém. Eu gosto dessas convocações de jejum nacional, todo mundo fazendo. E Deus pode atender o pedido da pessoa mais, e fará isso, da pessoa mais humilde, mas nunca daquele que ora na TV, ora aqui e ali. Olha, nós fizemos campanha de oração. Todas as vezes que isso acontecer, esse é meu entendimento. Pode jogar fora se você quiser. Mas eu penso que Deus não divide a sua glória. Deus diz o seguinte, ou é como eu quero, quando eu quero, da maneira como eu quero, ou não será. É assim. Deus é soberano, é supremo. Né? Ele é especialista em tirar muita gente de encrencas muito maiores. Dias atrás estava com um grupo de pastores e líderes conversando sobre isso. Eu perguntei para eles e desafiei o seguinte, como será que os líderes, os pastores, oravam no tempo da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, em Londres? Que durante 9 meses foi bombardeado praticamente todo dia. Durante 52 dias a cidade foi bombardeada todas as noites. 52 dias consecutivos. O que será que as igrejas oravam naquele dia? Porque as pessoas nem foram tão vitimadas, porque existiam os bunkers, as proteções. Mas saía do bunker e a casa já era, o comércio já era. Foi-se. Como será que eles oravam? E Deus livrou o povo. Deus livrou a humanidade. E Ele vai nos livrar. Mas Ele deseja que todos se humilhem. E lamento informar, Geni, mas a nação de Israel nunca se humilhou a ponto de Deus curar a nação. A consequência foi trágica. O templo foi destruído, Jerusalém foi destruído. O templo, que era uma referência mundial, acabou, foi saqueado, destruído, queimado. O povo exilado, os pobres abandonaram. Jerusalém ficou um caco, uma cidade fantasma, né? Porque o povo não se arrependeu. E lamento informar mais uma vez, mas falta muita humilhação, muita humildade ao povo brasileiro nas atuais circunstâncias. Mas aí eu não quero, vai entrar no campo político, eu não quero fazer isso. Espero ter respondido. Se não, por favor, faça sua pergunta, ou complemente sua pergunta no grupo do WhatsApp, ou mande uma mensagem para mim no pessoal mesmo, que a gente conversa a respeito do assunto. Tá certo, Bem, mas gente, muito obrigada. Deu para mais responder alguma sim. coisa? Obrigado você, Geni, por participar. Eu imagino que aqueles que não estão mostrando a cara estão confortavelmente de pijama, no sofá, tomando um chocolate quente, tomando um lanche gostoso, que é o que os demais farão a partir de agora. Ok, gente, encerramos por aqui.